a questão 49 ele está falando sobre o desenvolvimento econômico brasileiro aqui na primeira metade do século XX, correto? Considerando os processos históricos de desenvolvimento econômico territorial brasileiro ao longo da primeira metade do século XX, é correto afirmar que, bom, primeira metade do século XX, a gente tem que destacar o governo Vargas, o governo que investiu pesado na industrialização brasileira. Até então, né? Até a era Vargas, o Brasil era um país predominantemente agrícola e com a ascensão dele ao poder você tem um investimento muito forte na industrialização, principalmente do estado de São Paulo. Então, indo para as alternativas, estabelecimento de redes comerciais protecionista estimulou a produção cafeeira, a partir deste momento voltada ao sólido mercado consumidor nacional. Bom, a produção cafeeira, ela teve seu auge lá na época do Dom Pedro II e ela teve a sua decadência ali já no começo do século XX, né? Ela já não estava tão lucrativa assim, ela estava numa decadente. Então, não é a alternativa A produção cafeeira não se destacou aqui na primeira metade do século XX e não foi importante nesse processo de desenvolvimento também do Brasil no começo do século XX. Alternativa, vamos pular para C? Alternativa C, a adoção de superintendências locais financiou a modernização da economia açucareira no litoral nordestino, reinserindo-a no mercado internacional. Bom, a gente está falando aqui de economia açucareira no século XX. A gente tem que lembrar que o ciclo do açúcar do Brasil foi na época colonial, antes mesmo do ciclo aurífero, né, do ciclo do ouro, que é o que ele fala aqui na alternativa E, né, do, do, da, da volta aqui da produção de ouro, né, aurífera. Então, tanto a alternativa E como a alternativa C, se você tem um conhecimento sobre os ciclos econômicos aqui do Brasil, teve o período açucareiro, o período do ouro, o período do café, você já eliminaria três alternativas: a D, não, a C e a E. São três alternativas que você já eliminaria de cara. Lendo a alternativa D, a implantação de um sistema nacional integrado solidificou empreendimentos agroindustriais na região centro-oeste, agora protegidos pelo Planejamento Desenvolvimentista Nacional. Bom, a alternativa D já é um pouco mais complexo, né? Por que a alternativa D está errada? Porque quando a gente fala do agronegócio indo para o centro-oeste e se expandindo, a gente está falando do período militar, que foi o período onde teve um incentivo para esse agronegócio brasileiro migrar para a região do centro-oeste. O centro-oeste era uma região até então pouco povoada, com a economia bem fraca. Então, a fim de estimular economicamente essa região, houve um incentivo do governo para essa produção no centro-oeste, contanto que hoje o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, tem um dos maiores rebanhos do mundo, se eu não me engano é o maior rebanho, se não está em primeiro, está em segundo, e tudo isso acontece na região do centro-oeste. Só que isso a gente está falando da segunda metade do século XX e não da primeira metade. Indo para a alternativa B, o fortalecimento do mercado interno reforçou o movimento de substituição de importação, fomentando na região sudeste pela ação do Estado e do capital estrangeiro. É a alternativa B, a alternativa correta, né? Reforçou o movimento de substituição de importação. Então, se você substitui a importação, é porque você está produzindo no teu país, né? Fomentando pelo capital do Estado e ação de capital estrangeiro, né? Você teve essa fomentação para o desenvolvimento da indústria aqui no Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Então, você entendendo de Era Vargas, você entendendo dos ciclos econômicos do Brasil, você consegue resolver facilmente a questão 49.